Vamos sentar um pouquinho e abram comigo suas Bíblias, 1 Tessalonicenses 5. O Senhor é bom, glória a Deus. Vamos refletir um pouquinho sobre a palavra do Senhor. 1 Tessalonicenses 5, vamos ler a partir do verso 16 até o 22. Alegrai-vos sempre, orai sem cessar, sede gratos por todas as coisas, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E não apagueis o Espírito, não desprezais as profecias, mas examinando tudo, conservai o que é bom e evitai tudo que é mal. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra. Confronta-nos, conforta-nos e nos ajuda, Senhor, a sermos homens e mulheres apaixonados pelo Senhor. Eu oro no nome de Jesus, amém. A alegria, o texto comecei dizendo, alegrai-vos sempre. A alegria faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Não tem como nós sermos alegres. Deus é amor, então o amor tem que estar em nós. Deus também é alegria, porque o amor traz-nos alegria. Embora algumas lutas e tudo tal, mas a alegria deve fazer parte da vida do crente, certo? Nós não podemos esquecer isso. Por quê? A gente precisa entender que o próprio Deus está entre nós e dentro de nós. Então não dá para ser crente triste, carrancudo. Não dá para adorar o Senhor como se a gente tivesse com um pacote de cimento nas costas, né? Ai, não há nada melhor. Não, não há nada melhor do que meu Deus. É isso. Não importa a circunstância, a tribulação ou a luta, ainda assim é melhor buscarmos o nosso Deus. Não tem ainda nada na face da terra, nenhuma experiência melhor do que termos um encontro com o nosso Deus. Imagine crianças, hoje é um dia que nós estamos falando de criança, né? Agora imagine uma criança lá num parque de diversão, lá no shopping, lá no Preland. Eu ia falar Play Center, mas a Renata falou, se você falar Play Center, só eu e o Moreira e o Alex sabe o que é o Play Center, né? Mas vamos falar do Hop Harry, né? Disney, tipo, imagina uma criança na Disney, né? Imagina uma criança no Hop Harry, né? No Play Center, né? Então assim, criança está lá, hoje você tem o dia inteiro para desfrutar, para bagunçar, o dia é seu. Eu falei isso uma vez para a Renata, me arrependi. Porque teve um dia que eu tive que dormir no estacionamento, porque eu não aguentava mais andar naquele lugar, e ela lá, correr pior que meus filhos. Mas enfim, é assim. Então uma criança lá é aquela coisa, aquela loucura, né? Correndo e tal, bababá. Aí chega um adulto, né, e fala assim, no meio do, sei lá, o rolê é das 8 às 18, mas chega um adulto, 10 horas da manhã, e fala para essa criança, criança, acabou a festa. Mas eu nem vi o Pateta ainda. Deixa quieto, não vai dar para você ver. O que nós estamos fazendo com essa criança? Nós estamos frustrando essa criança. Nós estamos apagando uma alegria que foi preparada, porque um parque de diversão é preparado para a criança, não é isso? Né? Então, tudo aquilo que foi preparado para aquela criança, naquele momento acabar, a ilusão acaba, o sonho acaba, a alegria acaba. Então, é difícil a gente até imaginar uma situação dessa, mas muitas vezes nós, cristãos, que dizemos caminhar com Deus, conhecermos o nosso Deus, termos a alegria de Deus, oramos aqui para que o Espírito Santo cure, batize, restaura. Muitas vezes o Espírito Santo está, como está aqui neste lugar, neste momento. O Espírito do Senhor está aqui. Mas muitas vezes nós agimos como os adultos que tiraram a criança do parque de diversão. Nós mesmos nos fechamos e não deixamos que o Espírito Santo atue com liberdade entre nós. Isto é triste, isto é complicado, porque a palavra de Deus diz, não apaguem o Espírito. Então a gente precisa entender que
é nossa responsabilidade mantermos esta chama acesa. É nossa responsabilidade manter a alegria, mantermos a motivação, mantermos o desejo pelo Espírito Santo. Agora são 5:11 da manhã. Já deve ter alguns irmãos aqui pensando no que vão almoçar. Já tem alguns irmãos aqui pensando no que vão jantar. Já estão com expectativa do que vai acontecer daqui a pouco. E nós não estamos com expectativas, muitas vezes nós não chegamos à casa do Senhor com expectativas de ver, de sentir o toque do Espírito Santo sobre nós. E isto é gravíssimo. Não desprezai as profecias, não apaguem o Espírito. Craig Keener, ele diz o seguinte, que os nossos cultos, e eu já mencionei aqui, eu vivo falando sobre isso, os nossos cultos, as nossas celebrações devem ser o antegosto do céu, a entrada do céu. Pensa, outro dia a gente falou sobre isso. A gente vai para um casamento, tem a cerimônia, tem aquele auê todo, tudo lindo, e a gente já está esperando o quê? O raio da festa, não é isso? Aí a gente vai para a festa, geralmente, então, tem aquela entrada, não é isso? Para depois vir o principal. Gente, os nossos cultos, as nossas celebrações, é a preparação, é a entrada para o principal. E nós não estamos aproveitando esta oportunidade. Se nós não temos prazer na celebração aqui entre família, na celebração aqui entre irmãos, então nós não vamos ter prazer no céu, porque o Deus, o nosso Senhor, está entre nós. E quando nós estivermos lá no céu, nós só vamos sair desse habitat em que nós nos encontramos, mas a adoração deverá ser a mesma. Ou eu estou maluco? Gente, nós precisamos buscar, nós precisamos desejar, nós precisamos querer as manifestações do Senhor sobre as nossas vidas. A manifestação do Espírito Santo sobre nós não podemos esquecer disso. Nós precisamos gerar expectativa. O que é expectativa? É desejo, é vontade. Nós precisamos estar, eu venho à casa do Senhor por duas coisas. Duas coisas me fazem chegar aqui todos os dias, duas coisas me fazem chegar aqui nos cultos. Sabe quais são? Primeiro, eu gero expectativa de ter experiências e encontros com o Senhor em todo o tempo. E segundo, eu amo a minha família. Essa é a família que o Senhor me deu. Eu pertenço a esta família e vocês pertencem à minha família porque nós somos da família de Cristo. Esta comunidade é o que eu desejo, estar junto. Eu quero estar com vocês. Eu gosto tanto de vocês que nós temos até o grupo de convívio. Né? Então a gente acaba o culto aqui, quando a gente não almoça aqui, a gente toma café, a gente fica um tempão aqui, durante a semana a gente se fala, a gente se encontra nos nossos grupos de convívio, a gente se encontra na quarta-feira, e aí tem quinta e sexta que a gente não se encontra, mas a gente está sempre se falando, no sábado, coisa, domingo, tem coisa. A gente precisa desta expectativa, porque quando nós nos encontramos, com certeza Deus está agindo entre nós. Então nós precisamos criar esta atmosfera. No último grupo de convívio nosso, nós falamos sobre isso, criarmos uma atmosfera agradável, onde seja propício para a manifestação do Senhor, uma atmosfera de adoração, onde Ele também se agrade em estar entre os seus filhos. Da mesma forma que nós não vamos em lugares onde nós não somos desejados, o Senhor também o Espírito Santo está em todos os lugares, mas Ele só vai se manifestar aonde Ele é desejado, onde Ele é esperado. Então nós precisamos entender isso. O Dr. Martin Lloyd-Jones, ele diz o seguinte, que a igreja não acontece mais manifestações porque nós institucionalizamos demais a igreja. Ele diz assim, não é que Deus tenha se retirado ou o seu Espírito tenha se retirado. É que a igreja, em sua sabedoria e esperteza, se institucionalizou. Extinguiu o Espírito e tornou quase impossível a manifestação ou as manifestações do Espírito, do poder do Espírito.
Com isso eu quero dizer aqui, na sequência o texto, o versículo 20 vai dizer, né? Não desprezeis as profecias. Queridos, nós precisamos ser uma igreja profética. E aí a gente vai se assustar, como assim? Se as profecias, né, se encerraram com a palavra de Deus, eu concordo com isso. Não há nenhuma novidade embaixo do céu que já não esteja na palavra de Deus. Mas nós precisamos sermos proféticos no sentido de trazer os céus à terra. Nós precisamos ansiar, desejar as manifestações do Espírito Santo sobre nós. A igreja tem a chave do reino, não tem? O que diz lá em Mateus 16, de 18 a 19? Digo a Pedro, né? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. E o que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. Irmãos, ser profético é entender que a igreja traz os apontamentos dos céus para a terra. Como que nós fazemos isso? A oração. A oração é para gente normal? A gente dobra o nosso joelho com fé, buscando aquele que a gente não vê. Isso não é normal. Isso é para maluco. É só para apaixonado por Jesus. É o sobrenatural. Quando nós estamos orando, nós estamos trazendo o céu à terra. Gente, isso é sobrenatural. Só um coração contrito, um coração quebrantado, um coração apaixonado consegue fazer essa movimentação no céu. Quando nós estamos orando, quando nós estamos adorando, quando nós estamos buscando, eu fico imaginando, gente, o céu para. O céu para e olha, opa, tem uma galerinha lá em Osasco, lá que está atraindo, está puxando a minha atenção. E é isso que nós precisamos buscar. Isso é ser profético, é trazer as realidades dos céus para o nosso convívio. Quando nós buscamos e agimos pelo Espírito Santo, nós estamos trazendo os céus à terra. Quando nós entendermos que o lugar do Espírito Santo é o céu e o nosso lugar é na terra, nós vamos entender o quê? Espera aí, eu estou trazendo, né, através da minha oração, do meu coração, eu estou trazendo o Espírito Santo, eu estou trazendo o sobrenatural, as manifestações do próprio Deus à terra, à minha vida. Quando nós oramos por cura, quando nós oramos por milagres, quando nós testemunhamos e vivenciamos milagres, é os céus que está descendo sobre nós, e isso porque Deus nos ama, é isso que Deus quer. Queridos, Deus ama cada um de nós, e Ele tem, olha, não dá para calcular quantas bênçãos Ele tem para despejar sobre a sua vida, sobre a minha vida, quando nós sabemos pedir. Quando nós pedimos de forma equivocada, pedimos errado, né? Pedimos para o nosso próprio bel prazer. Gente, isso é balela, não vamos ser atendidos. Agora, quando nós sabemos pedir, eu não tenho dúvida de que o Senhor nos responde. Nós aprendemos isso quando nós estudamos sobre o poder da oração, né? Com Cristo no jardim da oração, nós aprendemos sobre isso. Então nós precisamos entender e sermos proféticos, né? A igreja precisa ser profética também ao proclamar o reino e a consciência do juízo sobre o pecado, levando o povo, né? Levando a multidão, levando o mundo a entender a necessidade do arrependimento, a entrega das suas vidas a Jesus, né? E a mudança de vida. O cristão, aquele que entrega a sua vida a Jesus, ele tem uma vida totalmente mudada e transformada. Por quê? Porque a dimensão profética carrega consigo a postura de quebrantamento, bem como a ativação do sobrenatural como um estilo de vida para cada discípulo de Jesus. A mensagem e as atitudes de Jesus foram sobrenaturais em seus dias. Então eu quero dizer aqui, para cada um de nós, para cada discípulo de Jesus aqui, vocês são sobrenaturais. Amém? Pegaram? Recebam aí. Nós somos sobrenaturais, porque o nosso Deus é o Deus do sobrenatural. Se nós não fôssemos o povo do Deus sobrenatural, volto a dizer, nós não orávamos pedindo alguma coisa. Nós não estávamos lá nos hospitais, nos residenciais, nos abrigos, nos asilos, orando pelo enfermo, orando por emprego, orando por tantas coisas pelas quais nós oramos. Nós somos o povo do sobrenatural.
Agora, uma coisa importante que nós precisamos também entender, que nós não podemos também pegar isso, né? Somos o povo do sobrenatural, e aí fica vivendo numa loucura. Não, nós temos uma linha a seguir, nós temos um guia, né? Ou um aio a seguir. Olha o que diz lá em 2 Pedro 1,19. Assim, temos ainda mais firme a palavra profética. E fazeis bem em estar atentos a ela, como uma candeia que ilumina um lugar escuro até que o dia amanheça e a estrela da alva surja em vosso coração. Sabei antes de tudo que nenhuma profecia das Escrituras é de interpretação particular, pois a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, conduzidas pelo Espírito Santo. Temos ainda mais firme a palavra profética. Aqui está toda a profecia existente para o seu povo desde a fundação do mundo. Aqui está. Quando eu estou dizendo em sermos proféticos, então, não é trazermos nenhuma novidade bíblica, não é isso, mas agirmos de acordo com as profecias que já foram entregues. A palavra de Deus diz que homens oraram, homens buscaram e as coisas aconteceram e Deus se manifestou. Deus continua sendo o mesmo. Não pense você que foi Deus quem mudou. Não. Se algo não está acontecendo é por conta da nossa própria incredulidade. Por isso que nós não podemos desprezar, então, a palavra profética. Interessante que é uma coisa tão louca essa questão da incredulidade que nós vamos ver lá em Apocalipse 3, João e Jesus ali falando sobre a mornidão para aquela igreja de Laodiceia. Apocalipse 3, de 14 a 22, tem a carta de Jesus para a igreja de Laodiceia. E o que diz ali no versículo 15? Sei que não és quente nem frio. E porque não é quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Olha que coisa complicada. Olha que mensagem doída, dolorida essa. Por quê? Porque a igreja de Laodiceia, ela era uma igreja aparentemente ortodoxa. Era uma ortodoxia válida, porém morta. E o que é a ortodoxia? Eles conheciam de Bíblia. Tinham cursos, doutorados, mestrados em teologia, tinham toda uma bagagem, todo um conhecimento, mas um conhecimento teórico sem piedade. Eles tinham um problema muito grande com o ego. Então a gente vê que o problema da igreja de Laodiceia não era um problema de cabeça, mas era um problema de coração, era ego. E isso é muito sério, pois se o coração está cheio de vaidade, não há espaço para Jesus. E é interessante quando nós vemos aí, não é quente nem frio, a igreja de Laodiceia era uma cidade rica. Eles não dependiam de Roma para nada, eles dependiam de si próprio. Os homens mais ricos daquela cidade tinham até moedas com o seu rosto marcado ali. Eles não dependiam de nada. Quando houve uma desgraça lá, um terremoto lá que destruiu a cidade, eles não pediram socorro para Roma. Eles mesmos reconstruíram aquela cidade. Porém, Laodiceia tinha uma grande falha. Um grande problema acontecia ali, eles não tinham água potável, eles não tinham isso daí. Então o que eles tinham que fazer? Eles tinham que importar lá de Herápolis água potável para beber. Eles tinham que importar lá de Colossos águas para tomar banho, sabe essas coisas? Tipo aquelas termas quentes, águas que curavam, águas que restauravam, né? Então de um lado tinha água que curava e de outro lado tinha água potável para beber, para se refrigerar. Então eles precisavam juntar, trazer aquilo para poder consumir, para poder usar. O que Jesus está dizendo para aquela igreja de Laodiceia? Olha, se vocês fossem como a água lá de Colossos, que é uma água boa, potável para se beber, ou se vocês fossem a água lá de Herápolis, que fossem águas que traziam cura, que traziam restauração, ainda assim vocês estariam de parabéns, mas vocês não são nenhum nem outro, vocês são meia boca, vocês são mornos, então eu vou desprezar, eu vou vomitar vocês. Não vai adiantar toda a teologia do mundo, todo o dinheiro do mundo, todo o conhecimento do mundo,
se não houver uma paixão pelo Senhor, pelas almas, cumprimento. Não adianta a gente conhecer e não viver, e não cumprir aquilo que nós conhecemos. E detalhe, aquela igreja tão ortodoxa, aquela cidade, aquele povo tão ortodoxo, né, tão cheios de si, não perceberam que Jesus estava batendo a porta. Jesus estava batendo, querendo entrar. Não extinguais o Espírito. Não vamos apagar o Espírito. A pior coisa a respeito da condição desta igreja era a autocomplacência. Eles olhavam apenas para si e se achavam que podiam fazer tudo. Quantas vezes nós não choramos com os que choram? Nós não nos entristecemos com a viúva, com o órfão. Não é assim? A gente está preocupado com a gente. Nós precisamos realmente nos preocupar com as pessoas que estão morrendo sem conhecer Jesus. As pessoas que estão morrendo, indo para o inferno, a gente sabe disso. Mas o que nós estamos fazendo? Muitas vezes nós não queremos nem participar de um grupo de convívio. Muitas vezes nós não queremos participar de um culto de oração. Nós queremos participar do que é conveniente para nós. A pandemia veio mostrar isso. Com a pandemia instaurou-se as igrejas midiáticas, né, as redes sociais lá e tal. E aí quando as atividades voltaram, muita gente não voltou. Né? O maior campus da igreja mundial hoje é o campus online, que aí lá você é membro de 40 igrejas. Né? Ah, esse pastor aqui da igreja X pregou uma coisa que eu não gostei, eu vou para o outro. Só vou mudando de canal lá no YouTube, não é isso? É assim. Leonard Ravenhill, ele tem um livretinho, de vários que ele tem, um pastor pentecostal americano morreu em 90 e alguma coisa. Tem um livretinho, numa sentada você lê ele, chama-se Por que Tarda o Pleno Avivamento, editora Betânia, uma edição bem antiga. Eu tenho a edição que eu tenho de 1989. Ele diz o seguinte, que, abre aspas, um pensamento que me tem ocorrido com frequência ultimamente é que existe uma grande diferença entre conhecer a palavra de Deus e o Deus da palavra. Olha só, é diferente conhecermos toda a teoria, mas não termos relacionamento com esse Deus. E ele continua, é possível que Deus nunca tenha visto um grupo de crentes tão incrédulos como os desta geração. E isso ele está falando lá nos anos 50, 60. E parece que ele escreveu essa semana isso. É o que está acontecendo. Uma geração de crentes incrédulos. Uma geração de crentes buscando o Espírito Santo e nem crê no Espírito Santo. Uma geração de crentes clamando por avivamento, pelo Espírito e tal, e nem sabe do que está fazendo e não está nem um pouco preocupado. Avivamento requer oração, requer busca, requer dedicação, requer compromisso, requer comprometimento. Se nós queremos ganhar as almas para Jesus, nós precisamos ter comprometimento com a palavra de Deus, comprometimento com a igreja, comprometimento com a obra. Se nós estamos na igreja, não participamos das atividades que a igreja promove para equipar a sua igreja, para ganharmos o mundo aí para Jesus, ganharmos Osasco para Jesus. Se nem isso nós fazemos, estamos com algum problema. As coisas não andam muito bem como deveriam estar. Acredito então, nessa época, eu acredito que nunca foi produzido tanto material teológico. Seminários. Quantos seminários já existiam no Brasil antes da pandemia? Agora, então, tem seminário para todos os gostos. Você encontra aí, seminário de 50 conto, aí, 12 de R$50, se forma em 3 meses, ganha um diploma. Que maluquice. Tá tudo lá, tá cheio. Capelania, tem um monte de curso de capelania lá que você ganha ainda aquele negócio, parece polícia, né? Ganha aquele crachazão assim. O cara nunca pisou num hospital na vida, mas está aí vendendo curso de capelania, não sei o quê. Gente, nunca se... Livros e mais livros, toneladas de livros estão sendo lançados, escritos teologicamente. Mas o que tem mudado todos esses seminários, todo o material, todos os estudos, os títulos, o que isto tem mudado na nossa sociedade? Precisamos estar atentos para isso. Se nós queremos o Espírito Santo de Deus,
Nós precisamos buscar, saber buscar e buscar direito para receber. Olha o que diz lá em Lucas 11, os versículos de 11 a 13. Qual pai dentre vós que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Qual filho que lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra em lugar de um peixe? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que pedirem. Queridos, vamos clamar, vamos buscar pelo Espírito. Não extinguais o Espírito. A gente pede tudo. A gente pede carro, a gente pede emprego, a gente pede namorada, marido, esposa, dinheiro, a gente sai pedindo tudo. Gente, e a gente não pede o Espírito Santo, a gente não busca pelo Espírito Santo. Por isso que as igrejas, o nosso país está do jeito que está. Precisamos buscar, 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 buscar. Um outro ponto, seja ousado e usado pelo Espírito. Quando Paulo está dizendo aqui, não apagueis o Espírito, uma das interpretações dele que eu gosto, tem a ver com o ambiente da igreja. Para que os crentes de Tessalônica, alguma coisa estava acontecendo que eles estavam apagando o Espírito. E nós vamos ver nos versículos seguintes que Paulo dá a resposta. Os crentes estavam desprezando as profecias, certo? E aí ele ainda vai além, Não desprezem a profecia. Cadê o texto, gente, que me fugiu? Não desprezem a profecia, mas examinem tudo. Então, eles estavam recebendo as orientações, mas não estavam olhando, não estavam preocupados com o que estava acontecendo, estavam desprezando a mensagem profética e ouvindo mensagens equivocadas que chegavam dos liberais, por exemplo, Então aquela coisa, daqueles que gostam de relativizar tudo. Ah, gente, olha, a Bíblia está falando que tal coisa é pecado, mas será que é pecado mesmo? Será que é isso mesmo? O diabo lá com Eva lá, mas Deus falou para não mexer na árvore e tal, mas será que é isso mesmo? Será que é desta forma? Olha aí, pecado não é pecado. Não é tão assim, você não vai para o inferno se você dá aquela pecadinha, não é, é uma coisa mais, você só vai para o inferno se for uma coisa muito, tipo Hitler assim, mas se for uma coisinha mais leve, não vai não. Pecado é pecado, pecado continua sendo pecado, ainda que a atual geração, o mundo em que nós vivemos, esteja relativizando as coisas. Então nós precisamos entender isso. Outra coisa de não desprezarmos, Há momentos que o céu está aberto sobre as nossas cabeças e o que nós estamos fazendo? Estamos numa atmosfera de total descrença. Gente, eu já presenciei em igrejas os céus abertos, Jesus curando, batizando com o Espírito Santo, as coisas acontecendo e muita gente parada, pensando, sei lá no que, em Nárnia, Gente comendo a unha. Sabe, isso é desprezar as profecias. Enquanto nós estamos aqui adorando, enquanto estamos pregando, enquanto estamos ministrando, as profecias estão vindo, porque a palavra do Senhor está sendo pregada, a palavra do Senhor está sendo cantada, e às vezes nós estamos com a cabeça no mundo da lua. Não desprezeis as profecias. Pentecostal que não gosta de experiência de relacionamento com o Espírito Santo está com defeito, Então a gente não pode viver em defeito. Eu gosto muito de uma frase do meu pastor, Paulo Romero, que ele diz o seguinte: é melhor num ambiente de igreja acontecer as manifestações e ter até meninice no meio, do que não acontecer nada. Porque se tem meninice, a gente tem a oportunidade de ensinar. Mas agora, quando não acontece nada, e aí? Nós precisamos ter uma busca maior e incessante pelo Senhor, até porque o Espírito Santo é real. Vocês entendem que Deus é real?
Vocês entendem então que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus? Logo, o Espírito Santo é real, ele está neste lugar, ele continua batizando hoje com os seus dons. Olha o que diz lá em Coríntios 12, 7, 1 de Coríntios, né? Mas a manifestação do Espírito é dada, não foi dada e não será dada. Ela é dada a cada um para benefício comum. O verbo no grego aqui está dizendo algo contínuo. Foi dado ontem, é dado hoje, amanhã continuará sendo dado. Não é uma coisa assim, talvez aconteça. Não, é real, é verídico e é certeza. Os dons, a manifestação do Espírito Santo sobre nós é dada a cada um que buscar. Apenas então busquemos. Ele quer te dar os dons. Ele quer te dar o dom de línguas, o dom de interpretação, o dom de cura, o dom do discernimento, o dom do conhecimento, o dom do amor. Mas nós precisamos querer receber tais benefícios. Precisamos buscar. Seja ousado, que Deus vai te usar. Sandstorms diz o seguinte: os dons espirituais são Deus se fazendo presente nos pensamentos humanos, nas ações humanas, nas palavras humanas e no amor humano, manifestando-se neles e por meio deles. Deus, ele quer nos usar e para a glória dele. É interessante nós observarmos que Deus não trabalha com covardes, né? Então ele empodera a sua igreja. Ele empodera a sua igreja para que possa usar a sua igreja. 1 Timóteo 1, 6 e 7 diz assim: por essa razão lembro-te de que despertes o dom de Deus que há em ti mediante a imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Deus não te deu espírito de covardia, mas Deus te deu o dom do poder, o espírito de poder. Observe que o versículo 6 que eu li diz assim, despertes o dom. Essa palavra, ela tem a ideia, aquela questão, o despertar, que tem a ideia de uma fogueira que deve ser mantida acesa, ela não pode ser apagada. Isso quer dizer também que nós não precisamos e nem podemos deixar acesa a chama com quaisquer tipo de ensinamentos, tá certo? Nós não precisamos aceitar tudo, mas reter aquilo que é bom, né? Antes devemos examinar todas as coisas com o objetivo de separar o verdadeiro do falso, o bem do mal, mas receber toda a palavra que procede realmente do Senhor. Quando Deus falar com você, não se segure, não endureça o seu coração ao ponto de descrer do que está acontecendo. Vou caminhar aqui para o último ponto, irmãos, de gerarmos, eu já disse aqui um pouquinho, mas gerarmos uma expectativa enquanto buscamos o Espírito Santo. E aqui cabe lembrar novamente o que é expectativa. É o estado ou qualidade de esperar algo que seja viável ou provável que aconteça. Crente que vem para a igreja, não esperando que algo vá acontecer, volta para casa. Tá certo? Por quê? Sempre o Espírito do Senhor, a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Então, todos os dias tem algo novo de Deus para o seu povo. Todos os dias tem algo novo de Deus para o seu povo. Então, sempre vai acontecer alguma coisa. Devemos buscar pelo Espírito Santo com o desejo de que ele realmente venha e se manifeste. Não é para ficar com o pé atrás, pelo contrário, é para ir com os dois pés, para entrar com os dois pés, porque a expectativa é decorrente de algo gerado no nosso coração. Eu creio, por isso eu vou para cima. Eu estou lá, eu sei que o Senhor vai me visitar. 1 Timóteo 4,14, não deixes de desenvolver o dom que há em ti. Não seja negligente com o dom que você já recebeu, que te foi dado por profecia com imposição de mãos dos presbíteros.
Ou seja, os dons do Espírito são e estão disponíveis para os seus filhos, né? São para os salvos, são para os que já entregaram sua vida a Jesus. Isso significa que você pode desenvolver algo que você tem. Talvez você possa imaginar aí, mas eu não tenho nada, eu não sei fazer nada, eu não fiz nada. Ore, busque, porque algo tem em você. O Espírito Santo vai desenvolver em você o dom que há em ti. Os sinais acompanharão os que creem. Olha lá Marcos 16, 17. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome empunharão as mãos e os doentes serão curados. Em meu nome acontecerão coisas sobrenaturais, porque nós somos o povo do sobrenatural. É o poder do Senhor. Agora a gente não pode esquecer de uma coisa. Pentecostal gosta muito de focar muito nas coisas do Espírito Santo. Mas o papel principal do Espírito Santo é exaltar o Filho, é exaltar Jesus Cristo. J. Packer, ele diz o seguinte no seu livro Caminhando no Poder do Espírito. Ele diz que o Espírito Santo, ele tem o ministério do holofote. Para que serve o holofote? A gente tem quase um holofote, aqui em cima e aqui atrás. O holofote, ele está em algum ponto iluminando alguém. Assim é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está na sua vida, iluminando a sua vida, para que Cristo seja visto na sua vida. Deu para entender? O Espírito Santo está te iluminando, né? Está te deixando claro ali, para que quando eu olhar para Sandra, eu ver Jesus Cristo na vida dela. Quando eu olhar para o irmão Cícero, eu ver Cristo na sua vida. Quando eu olhar para a igreja de Cristo, ver o Jesus Cristo atuando na vida daquela igreja. Este é o papel. O Espírito Santo agindo como holofote, mostrando Jesus Cristo. O Espírito Santo é um holofote que está em você, mas fazendo com que Cristo seja visto em você. Por isso, não apague o Espírito sobre a sua vida, porque Jesus está em você. A mensagem do Espírito Santo nunca é: olhe para mim, venha até mim. Não é esta a mensagem. A mensagem do Espírito Santo é: olhe para Jesus, vá até Jesus, veja Jesus, adore o Senhor Jesus, vá até Ele e tenha vida eterna. Vá até Jesus, conheça e prove o seu dom de alegria e paz. É nossa responsabilidade mantermos a chama acesa. Aliás, é vital para a vida do crente mantermos a chama acesa. Amém? Abra comigo a sua Bíblia em Efésios, capítulo 5, que eu quero encerrar com a leitura desses versículos, do versículo 18 ao versículo 21. Versículos 18 ao capítulo 5, de Efésios. Não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração, e sempre dando graças a Deus, por tudo a Deus o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Não vos embriagueis com vinho que leva à devassidão. Quando nós nos embriagamos com as coisas do mundo, assim como o exemplo do vinho. O vinho, ele tira a nossa clareza, tira o nosso entendimento. Quando nós nos afastamos do Senhor e focamos, nos embriagamos com as coisas desse mundo, nós nos distanciamos cada vez mais de Deus. Então, por isso que Paulo diz, então, enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos. Interaja, igreja, interaja com o Espírito Santo de Deus. Ele é Deus. Fale com Ele, adore. Sabe, na hora que você estiver no seu período de oração, de adoração, interaja com o próprio Deus. Às vezes nós esperamos respostas dele, mas a gente nem perguntou, a gente nem colocou as nossas súplicas. Mas Ele sabe de tudo. Mas Deus nos ama tanto
que Ele quer ouvir o que está no seu coração. Interaja com Ele, porque Ele te ouve, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração. Adore ao Senhor com todas as suas expressões. Eu posso adorar ao Senhor cantando, eu posso adorar ao Senhor desenhando, eu posso adorar ao Senhor lá no meu local de trabalho, sendo o melhor funcionário, eu posso adorar ao Senhor lá no meu comércio, lá na minha empresa, sendo o melhor patrão, sendo justo, sendo honesto, e sempre dando graças a Deus por tudo, dando graças a Deus o Pai por tudo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejamos gratos, vamos demonstrar gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, em nós e através de nós, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, e vivermos a cultura da honra nas nossas vidas. Eu quero em algum momento falarmos mais sobre isso, mas honrarmos uns aos outros, né? A palavra de Deus diz que devemos amar uns aos outros, e amar inclui honrar também uns aos outros. E aqui eu finalizo essa palavra dizendo à igreja nesta manhã que nós não podemos desprezar aquilo que o Senhor está falando entre nós. Nós não podemos extinguir, nós não podemos apagar, nós não podemos esquecer ou deixar de lado a presença de Deus entre nós. Nós precisamos entender, gerar a expectativa, sabendo que Deus está aqui, está atuando, e Ele quer atuar sobre a sua vida, porque Ele é Deus. Mas vamos aprender, irmãos, a desejar, a gerar esta expectativa do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Amém? Coloque-se em pé que eu quero orar com você.